Governo Lula... Ó, isso aqui, cara, é pra você assim já... Né? Eu vou dar um combinho, 3 aqui pra você. Tá. Sabe? Três soquinhos na sua barriga. Primeiro, o governo Lula gasta 1,5 milhão em anúncios contra a escala 6x1 nas redes sociais. Cara, é impressionante assim. Político, em época de campanha, não vai poder ficar impulsionando conteúdo na rede social. Agora o governo pode escolher uma pauta e ficar impulsionando conteúdos, né, pró-pauta do governo, né? É assim que você tá, que estão gastando dinheiro do seu imposto, tá? É assim que estão gastando dinheiro do seu imposto. Próximo. Tá vendo que a culpa não é minha, né? Olha lá, grave. Governo Lula compra 94 fragmentadoras de papel para o Planalto com valor de R$291 mil. Mano, eu não tô entendendo, velho. O bagulho é de ouro? Hã? Se você entrar no site de uma grande empresa agora... Ó, faz o seguinte, põe no Google. Fragmentadora de papel. Preço. Você vai achar de R$173, você vai achar de 199. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma cara, vai. Não precisa ser essa de 1.700, não. Vamos pegar essa de 449. Eles compraram quantos? Eles compraram... Não foi quantos, e sim o valor. Não, eles compraram 92, foi isso? 94. 94. O valor de 291. Se eu pagar R$449 uma fragmentária de papel e comprar 94, eu gasto R$42 mil. R$42 mil. Os caras gastaram mais de 6 vezes mais. E tem um detalhe muito importante. Se você vai comprar uma, é um preço. Se você vai comprar 94, e ainda pro governo, onde você pode falar, comprei da marca tal, eu duvido que você não arruma uma parceria. Os caras gastaram 300 conto, velho, em 94 fragmentadoras de papel, velho. É isso. Só que você quer fechar com chave de ouro, que é a terceira, que é pra você falar, mano, assim, isso aqui é um escárnio do cacete. Quer fechar com chave de ouro? Põe a esbanja. Janja já viajou para 12 países e 32 cidades no Brasil em apenas um ano de... Mano, é um país por mês, velho. É um país por mês. A primeira dama tá viajando, cara. Um país por mês. Tipo, o presidente tá aqui e a primeira dama tá viajando. Vamos dar umas viajadas aí. Fala que eu preciso ir, sei lá, pra Paris. Preciso ir pra Inglaterra. Preciso ir pra Londres. Preciso ir pra Estocolmo. Preciso ir pra Holanda. Preciso ir pra... Sei lá, vamos dar um rolê. Eu tô aqui. Fazendo papel. Olha a cara dela, velho. Né? E a gente não pode Ela é a chamar... mulher mais linda do Brasil. A gente não pode chamar ela de, né? De uma mulher que não trabalha, né? Que é uma vaga, não pode falar isso. Então não vamos falar, né? Vamos só falar que ela está esbanjando o nosso dinheiro, viajando. Então é isso, cara. 3 combinhos pra você ver como o governo do PT tá fazendo isso tá fazendo com o nosso dinheiro, tá? Vamos lá? Próximo. Você quer falar? Pode falar. Fala do quê? Ué, dá pauta, ué. Você fica Vamos meia lá. hora aí esperando. Você viu como a Heloísa tá? Você sabe que eu encontrei uns haters seus, né? Ah, é? Uhum. Não tem problema. Essa Heloísa é muito grossa com você, Arthur. Nossa, é porque... Juro? Eu sou Juro? grossa com você? Juro, tem uns congressos no Colégio de Vitória. Heloísa é muito grossa com você, Arthur. Foi calma. Nada a ver, sou super Calma. carinhosa. Todas as mulheres perto de mim, elas sofrem desse mal. Elas sentem o orgulho baixando e não sabem como lidar. É normal. Isso porque a Ana te trata 1000 vezes pior, velho. Eu ainda sou super paciente. Ah, então tá bom. Vamos lá. Haddad chama Flávio de Bolsonarinho e contesta discurso de senador. Segundo o pré-candidato ao governo de São Paulo, a família Bolsonaro se vende como antissistema, mas faz a pior política do país há 30 anos. O que isso significa? E isso é importante porque, não pelo ataque em si, né? Porque, ai, nossa, sério que o Haddad vai falar mal do Flávio? Vai chamar ele do quê? Ah, ele faz parte da pior política do país. Beleza, é o que se espera do Haddad, falar isso dele. Mas é o seguinte, irmão. O que está começando? O que estão começando? Coisas que estavam demorando para acontecer, ainda mais em ano eleitoral. Estão começando os ataques da esquerda ao candidato do que se chama direita, né? Que é o Flávio Bolsonaro. Então, a partir de agora,
Será que nós vamos começar a ver os ataques? Por que isso? Porque se consolidou o nome de Flávio mesmo. Vai ser o Flávio para presidente, né? O Tarcísio para governador. E aí, o que restou? Restou atacá-lo agora. Não é mesmo? Então, será que agora a gente vai começar a ver os ataques? Eu não sei, mas aparentemente sim. Vamos pro próximo? Vai lá. Governo vai desarmar bombas da gestão Haddad que tiram popularidade de Lula. Isso aqui talvez seja a coisa mais importante, tá? Pra você entender. Cara, ia ser impressionante quando a gente cai sempre nas mesmas armadilhas. O Lula acaba de ganhar a eleição. O que ele faz? Aumenta imposto. E aí o governo faz o quê? Arrecada. Chega na véspera da eleição, ele faz o quê? Tira o imposto, aí você tem aquela sensação, que gostoso, que alívio, estou comprando mais coisas. E pega esse dinheiro que ele arrecadou e te dá migalhas. Te dá vale gás, te dá pé de meia, te dá qualquer bosta pra você falar como o painho é bom, não é mesmo? E você vai se enganar novamente. E a parte que eu sempre faço questão de falar é: lembre sempre daquele... Porque o povão, né? Todo mundo gosta de apontar o dedo pro povão. O povão é burro. Beleza. Mas e teu amigo pseudo-inteligente? Segundo o Pondé, né? O inteligentinho, né? Que tá lá, não. Eu sou muito sofisticado, né? Eu jamais votaria em Flávio Bolsonaro. Portanto, vamos apoiar o PT, porque a gente sabe que ninguém é santo aqui no país, né? A política não é feita de santos, né? Mas vamos apoiar o PT porque eu sou... Não, você não é sofisticado. Você está passando para frente o esquema menos sofisticado de todos, de político vagabundo, né? Continuar escravizando as pessoas, né? O povo mais pobre que você disse se preocupar, né? Vamos lá. Combate ao avanço das bets e fim da taxa das blusinhas são prioridades do petista, que aprovou as medidas ao longo do mandato para ampliar a arrecadação. Que legal, Lula. Fez a coisa mais velha que tem, taxa o povo no início do mandato, destacha o povo no fim do mandato, entrega um monte de coisa com o dinheiro deles próprios e finge que você tá trabalhando por eles. Puta que pariu, hein? Parabéns, hein? Ele colocou imposto em passagem aérea agora. Vai ter tributação sobre passagem aérea. Ué, não era o pobre que ia andar de avião? Hein, Lulão? Não era o pobre que ia andar de avião? Agora vai ter imposto também na passagem de avião do pobre? Hã? É muita enganação, amigo. Deixa eu ver. Lula bateu o martelo para tentar recuperar a popularidade perdida, vai desfazer obras de Fernando Haddad na Fazenda, quer o fim da taxa das blusinhas e uma guerra declarada ao ecossistema de bets no Brasil. Você vê que é muito legal porque assim, todo presidente faz isso, tá? Se precisa taxar, ele empurra pro ministro da Fazenda. É igual o Bolsonaro quando o Paulo Guedes quis taxar o Pix. Devia ter te filmado, acertei na mosca. Que susto. Não, isso aí é coisa do Paulo Guedes aí, ó. Lembra que o Guedes queria taxar o Pix? Isso é coisa do Paulo Guedes aí, pô. Faz maluquice dele aí. Tem que reformar a Previdência. Por mim eu não reformava aí, mas o Paulo Guedes aí, o Poço Ipiranga, que entende essas coisas de economia aí, meu. O Lula tá fazendo a mesma coisa, velho. O Haddad quis taxar as brusinhas. Tira as taxas das brusinhas. E eu vou falar, meu, como ele é bom, meu. Puta, ele é muito da hora, meu. Né? O petista levará para a campanha a bandeira do fim da jornada 6x1. E isso é importante lembrar também. O que a escala 6x1 poderia ser? Como é que o fim da escala 6x1 poderia ser? Por projeto de lei. Eles estão fazendo via PEC, por quê? Porque PEC demora a tramitação. E tem que passar em... Como é que é? São 3/5 da casa em 2 turnos. Depois vai pro Senado. 3/5 da casa em 2 turnos. E não sei o quê. Não é mesmo? Então é importante. Pegaram inclusive o projeto da Erika Ailton que já estava tramitando. Cancela, põe o do PT, começa do zero. E vamos lá. E parará. E a oposição, que é uma bosta, né? Composta por um monte de bolsonarista covarde. Nem estavam lá para barrar esse absurdo, né? Vamos lá. Com a ajuda de Hugo Mota, o tema seguirá em banho-maria na Câmara, servindo de discurso eleitoral. E só isso. A taxa das blusinhas, 20% de imposto sobre combustíveis nacionais até $50 e o avanço das bets foram medidas implementadas pelo atual governo para elevar a arrecadação e permitir que o Lula continuasse gastando mais e mais na máquina federal. De quem que é essa reportagem? Veja. Robson Bonin, e Veja. Hablou, hein, amigo? Hablou, hein? Vamos lá? Próximo. Dá like na live. Como estamos de audiência, Heloísa? Vai.
4.034 pessoas, 1.715 likes. Pessoal, cadê o like dessa live e cadê minha audiência? Hã? Foi porque começou atrasado por causa da Heloísa? Põe a câmera em você, Heloísa. Põe a câmera em você, olhe para essas pessoas, peça desculpas. Gente, não foi culpa minha, teve reunião aqui, eu não pude fazer muita coisa, tive só que esperar. O Rizzi falou bem assim, não é pra você entrar lá, só quando eu mandar. Aí... Pessoal, alguém acredita na Ocluda? Eu não acredito. Que aliás, você sabe que eu fiz uma história de óculos este feriado, né? E não, deu não o que vi. falar. Você usa óculos? Não, cara. Eu pus aquele óculos que o cara do documentário me deu, que é aquele óculos de filmar, tá ligado? Você põe aqui, aí eu filmei eu tocando bateria do POV, não é mesmo? Próximo. Roberto Justus diz que não quer volta de Bolsonaro e elogia Lula. Muito inteligente. E os times já vão se dividindo, não é mesmo? No eleitoral, amigo. O Roberto Justus... Vamos lá. Você pôs na tela? As pessoas viram a notícia? Sim. Vamos interpretar essa notícia, pessoal. Por que o Roberto Justus dá essa declaração? Vamos lá. Você é um cara inteligente. Por que Roberto... Porque ele é um esquerdista maldito, um comunista. Não, cara, porque o Roberto Justus é um empresário, né? E aí, como todo bom, grande empresário no Brasil, né? Esta elite podre, essa elite horrorosa que existe nesta bosta desse país, né? A gente não leva o país para onde a gente deve levar. A gente não pega e assume a responsabilidade de elite e fala assim, eu sou um empresário multibilionário aqui no Brasil, né? E eu tenho influência, eu tenho poder aquisitivo, eu preciso ajudar com outros pares da elite a levar o Brasil para onde o Brasil deve ir. Não, essas pessoas só falam assim, como é que eu faço para não arrumar problema para minha empresa? Como é que eu faço para ficar próximo de quem está no poder, para, como Sérgio Buarque de Holanda descreveu muito bem no livro Raízes do Brasil, né, continuar o patrimonialismo brasileiro, através do aventureiro, né? E transformar a coisa pública num serviço para a minha vida privada. Como é que eu faço isso? Vou apoiar quem tem mais chance de ganhar. Então entenda que o Roberto Justus falar uma bosta dessa significa que ele é um cara que está medindo a temperatura e está sentindo que o Lula vai ganhar. É essa a notícia. Tá? Põe na tela aí, desce aí. Vamos ver. O empresário apresentador Roberto Justus fez declarações contundentes ao comentário cenário político brasileiro. Fez declarações contundentes, né? Vamos ver. Vamos lá. Durante a participação de onde? No? Um podcast. Que podcast, você sabe? Enfim, vamos lá. Hoje eu não gostaria de ter o presidente Bolsonaro de volta. O presidente Bolsonaro pisou muito na bola, acabou entregando de volta o governo à esquerda brasileira, com a incompetência dele, na minha opinião, de saber lidar com esses assuntos. Poderia ter sido uma mela mão da oposição, em vez de fazer toda essa lambança que foi feita, que nem quis aparecer, viajou e sumiu. Concordo com o Justus nisso, tá? O Justus me disse que não houve tentativa de golpe por parte de Bolsonaro, mas que o ex-presidente não soube perder, ou seja, aquela declaração que não é nem um pouco contundente, ela é bem em cima do muro, né? E pagou o cara por isso. Jair Bolsonaro tinha que ter sido um grande opositor do governo Lula e não essa loucura que ele fez. Pagou o cara por não saber perder e isso decepciona a gente. Um líder que sabe lidar com as situações, tem equilíbrio para lidar com as situações. Você espera de um presidente da República. Hoje, 11ª, desce um pouquinho. Mas já foi até a 8ª economia do mundo. A gente espera isso do cara dele. Ele não tem esse cacoete de líder. Entendeu? Lula tem cacoete de líder, eu posso não concordar. O empresário ainda destacou a habilidade política de Lula, um dos melhores negociadores. Eu não posso concordar com a esquerda e com a forma que Lula faz as coisas, não estou aqui defendendo, mas pelo menos ele tem, no estilo dele, nas coisas que ele acredita, que eu não acredito, ele é político, né? Ele sabe fazer, ele é um cara, ele é muito esperto, muito inteligente, concluiu, né? Então eu vou te falar uma coisa, eu concordo com ele na crítica do Jair Bolsonaro. Eu discordo dele na falta de coragem que ele teve de fazer isso no momento certo, né? E se colocar inclusive agora como um opositor do Lula e também falar dos absurdos do Lula, porque senão parece que você está sinalizando pro presidente, né, cara? Então vamos lá, ó, Justus, vamos falar real, vamos falar que o Flávio Bolsonaro é um rachador, vamos falar que o Lula é o maior ladrão da história do Brasil, né? Vamos falar que nenhum desses dois presta. Vamos fazer o papel de elite. Você sabe que a identidade de um povo é dada pela elite, né? A identidade do povo ela é amplamente direcionada. É isso. Uma coisa que a gente tem que tirar das nossas cabeças é achar que a cultura ou a identidade ele é um surgimento 100% espontâneo. Ele tem parte na espontaneidade, nas relações humanas, nas trocas, né?
na comunicação entre as pessoas, certo? Mas ele tem um elemento fortíssimo de direcionamento. E quem direciona as elites? É uma elite que direciona o costume de um povo, e o costume de um povo ao longo dos anos se torna cultura. E essa cultura depois se torna identidade. Certo? Nós somos um país que a gente perdeu a nossa melhor parte. Quando a gente pega o Brasil no século XX, principalmente até a metade do século XX, a identidade do Brasil não era essa identidade bosta que a gente tem hoje. A identidade brasileira era de um país tropical, lindo, com pessoas educadas, inteligentes e de cultura absolutamente produtiva e pujante. A semana de 22 aqui em São Paulo, tá, os palacetes, o Brasil como era na monarquia, no início da República, tinha uma identidade completamente diferente do que você imagina hoje. As pessoas andavam de terno, de cartola nas ruas, falavam português corretamente. Nós tínhamos em São Paulo aqui dos polos do novo mundo com maior alfabetização. As pessoas vinham para cá para curtir as belas paisagens e a bela cultura que o Brasil produzia. E do século XX da metade do século XX para frente, a gente se tornou o Zé Carioca. Os americanos olharam para nós, falaram, vamos domesticar isso daqui. Isso aqui é o país do futebol, do samba e das mulheres gostosas. E a gente assumiu essa identidade porque a elite do Brasil foi uma elite podre. Foi uma elite que nunca pensou em construir um projeto de país. Pensou em construir um projeto de patrimônio próprio. É isso. Quando você pega a história de São Paulo, e a história, por exemplo, eu sempre falo isso dos planos diretores de São Paulo e como a cidade de São Paulo foi planejada, é sempre um grande lobby de uma grande indústria, de um grande poderoso, para um motivo próprio e nunca uma coisa pensando no coletivo. Quando você pega, por exemplo, a tentativa, né, de Dom Pedro I e a conclusão dele de unificar o Brasil e falar, nós não vamos quebrar esse território em várias republiquetas como aconteceu com a América Espanhola, nós vamos ser uma grande potência forte. Quando você pega Dom Pedro II, o cara é extremamente culto, extremamente preocupado com o povo. Quando você pega inclusive os primeiros republicanos, né, preocupados com a identidade do Brasil, todos eles tinham um projeto de país. Depois disso, você passa a ter uma elite com projetos privados. Você começa a ter pessoas a fim de... Claro, como é que eu faço com minha família ganhar mais dinheiro aqui? Eu fico amigo de quem? E identidade, foda-se identidade nacional. E a gente assumiu isso, a gente gostou disso. Não vamos ser isso aí, a gente é país do samba, do futebol e da mulher pelada, do carnaval. Não, a gente não pode ser isso, cara. A gente não pode ser isso. Tá? E isso aqui... Uma notícia dessas, com o Roberto Justo em 2006 falando isso, é sinal disso. Agora, você vai falar que o Bolsonaro é um mau presidente? Foi um mau presidente? Você ainda vai elogiar o Lula que está no poder? Ah, ele é muito inteligente? Para, seja homem. Na época você tinha que ter falado isso. Mas tudo bem, perdeu o time, então seja homem agora. Lula é um ladrão, Flávio Bolsonaro é outro. Temos que construir um outro caminho para o Brasil e recuperar a identidade. Põe o teu dinheiro na reta. Tá? Põe o teu dinheiro e o dinheiro dos seus amigos na reta. Tá? Vamos lá, próximo. Movimentação de um bi da família de Vorcaro visava esconder patrimônio, indica relatório, né? Isso é óbvio, né? Isso é um clássico brasileiro também, né? Aliás, brasileiro não, isso é um clássico mundial, tá? A análise aponta que quase todo esse dinheiro circulou apenas entre empresas e pessoas associadas ao grupo do ex-banqueiro e do Banco Master. Né? Então, a gente não precisa ficar entrando nas minúcias e nos detalhes, mas você tem aqui diversas empresas, né, ligadas ao Vorcaro que foram fazendo as movimentações financeiras para esconder o patrimônio dele, isso é óbvio. Né? Não só o patrimônio em dinheiro, mas patrimônio em imóveis e outros ativos ao redor do globo, não é mesmo? E aí, cara, eu vou trazer uma outra matéria que é uma novidade aqui para você. Põe na tela que eu vou ler a matéria junto com você. Conversas indicam que Vorcaro recebeu Silveira, um empresário da mineração, em casa. Ministro nega. Eu já falei para vocês, né, das relações escusas e estranhas do Rubens Ometo com esse governo. Que quando o Lula estava em campanha, né, ou logo depois que assumiu, ele foi lá e deu um vinho de R$5.000 pro Lula, foi jantar lá na casa do Lula. Os caras pegaram a garrafa no lixo, né? E aí, de repente, ele virou conselheiro da Vale. Ah, sério, Rubens Ometo? Hã? Que empreendedor você, não é mesmo? A mesma coisa com os irmãos Joesley e Wesley Batista, que hoje negociam, inclusive, energia com a Venezuela. Né? E agora encontrou mais outro aqui, né? Um ministro do Lula. Olha lá, né? Desce aí um pouquinho. O titular de Minas e Energia esteve em Belo Horizonte no dia relatado pelo ex-banqueiro em mensagens. Desce aí.
Na noite de domingo, segundo o turno